Olá, é muito bom ter você aqui no Storycast, nosso podcast de história gravado sempre com a participação de profissionais da área. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, eu sou licenciado em História pela URGS e edito e apresento esse podcast juntamente com Lucas Delvin, que é mestrando em História pela URGS, e Kelvin Silva, que é mestrando em História pela PUC-RS. No episódio de hoje, convido vocês a ouvirem o professor Guilherme Zabel desmistificar algumas ideias a respeito dos povos escandinavos, também conhecidos como os vikings. Sem mais delongas, passo a palavra para o convidado. Boa noite, boa tarde ou bom dia, ouvintes do Storycast. Eu espero que esse episódio encontre todos vocês bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme Zabel, sou professor de História. E para quem me conhece, deixo aqui um abraço cheio de saudade. Espero revê-los em breve. Quem acompanha o Storycast já há mais um tempinho, talvez lembre de mim lá do episódio 7, sobre mitologia grega. Hoje eu vou deixar o Olimpo e partir para terras nórdicas, bem como o personagem aquele da saga dos jogos God of War fez recentemente. Para tranquilizar quem conhece os jogos, nenhum deus de nenhuma das mitologias foi maltratado na gravação desse podcast. Mas ainda que eu não vá matar deuses, a minha fala de hoje tem o objetivo de desconstruir um pouco algumas coisinhas, como vocês já devem ter imaginado pelo título do episódio. Porque hoje eu vou falar sobre os vikings, mas eu vou falar muito pouco sobre vikings. Como assim? É o seguinte, a palavra viking ela é ligada a uma atividade, a pirataria, saquear, aquelas incursões famosas que a gente conhece. Não a um povo. O termo viking, inclusive, ele só surge lá pelo século XIX. Os vikings não se chamavam assim e raramente eram chamados dessa forma. Eu gosto de dizer, inclusive, que mais se está viking do que se é viking. Tá, beleza. Mas então, quem são os caras que a gente sempre chamou de vikings, né? Bom, são considerados povos de origem germânica, originários ali da Escandinávia, da Península Escandinava, atual região da Noruega, Dinamarca e Suécia. Aqui já vai inclusive uma informaçãozinha importante. Muitas vezes nos referimos a eles como os nórdicos, e não está errado, só que tem um probleminha. Os países nórdicos fazem parte de uma noção mais geográfica, simplesmente são os países mais ao norte da Europa. Já os escandinavos são um grupo unido por elementos culturais, étnicos e linguísticos, enfim. Naturalmente que a gente está falando da Península Escandinava, mas muita gente considera também as ilhas da Islândia e da Groenlândia, porque os tais dos vikings ocuparam essas regiões. E abrindo um parênteses aqui, os nomes dessas ilhas deveriam ser ao contrário, A Islândia é Iceland, a terra do gelo, e a Groenlândia é Greenland, terra do verde, da grama. Só que a terra do gelo tem grama e a terra da grama tem gelo. É curioso, Deviam trocar isso aí. Mas enfim, os ditos vikings são, portanto, nórdicos e escandinavos. Todo escandinavo é nórdico, mas nem todo nórdico é escandinavo. Assim como todo mundo que escuta o Storycast é legal, maravilhoso. Mas nem todo mundo que é legal escuta o Storycast. Ainda. Durante o episódio de hoje eu vou tentar chamar eles de escandinavos, tá? É automático falar vikings, mas enfim, vou tentar chamá-los de escandinavos. Poderia me referir também, como dinamarqueses, os noruegueses, os suecos, enfim. Mas como esses reinos, os próprios reinos da Dinamarca, Suécia e Noruega vão se consolidar lá pro finalzinho da era viking só, eu vou generalizar e chamar eles de escandinavos. Tá? Como assim era viking? O que é essa era viking? É como os historiadores chamam o período durante o qual essa galera aí atuou como vikings mesmo, tocando terror na Europa, no norte da África e até no atual Canadá, mas principalmente na Inglaterra. A tal era viking, ela vai de 753, quando eles realizam a primeira incursão em terras inglesas na pequena ilha de Lindisfarne, até 1066, quando sofrem o que é considerada a derrota definitiva dos vikings na Inglaterra, lá na Batalha de Stamford Bridge. Notem que é o mesmo ano da Batalha de Hastings, e da invasão da Inglaterra por um cara com um lindo nome, Guilherme o Conquistador, e os normandos, que são descendentes de escandinavos, de certa forma, porque um personagem importante da história deles, o Hrolf, acabou recebendo terras ali no norte da França, e inclusive teve seu nome afrancesado, se tornou Rollo, ou Rollo, Quem conhece a série Vikings deve lembrar do personagem. Inclusive o nome dele, aportuguesado, não tem como ser usado em sala de aula, simplesmente não dá, que é o Rolão, Então Rolão, ele acaba ficando responsável por defender o norte da França dos outros vikings, dos outros escandinavos, e dá origem aos normandos. Tá, mas afinal, quem são esses escandinavos
enquanto não estão viking por aí. Bom, esses povos, eles eram majoritariamente camponeses, tá? Não, eu não errei, não são povos guerreiros. Sorto, falou errado, são povos guerreiros. São guerreiros também, mas eles são principalmente camponeses, tá? Viviam em pequenas aldeias ou vilas. Tipo Kattegat da série? Sim e não. A série, ela retrata bem, né, como seria uma pequena vila escandinava, mas Kattegat é o nome de uma faixa de água entre a Dinamarca e a Suécia, não de uma aldeia. Inclusive se chama assim até hoje. Essas aldeias eram pequenas mesmo, tá? Coisa de 20, 30, no máximo assim, umas 50 famílias viviam lá. Cada uma dessas famílias tinha suas terras e seus animais, suas propriedades, né? Coisa pouca, tá? Não são vastas áreas de cultivo, nem grandes rebanhos. Geralmente habitavam casas não muito grandes, uns 35 metros quadrados, paredes de madeira, cobertas de palha. O engraçado é que eles tinham lareiras, mas não tinham chaminés, nem janelas. Eles não tinham janelas. Só tinham algumas pequenas aberturas para a fumaça sair. Imagino que os incêndios não deviam ser raros, mas enfim. Aconchegante, né? Pois é, no inverno ficava mais ainda. Lã por todo lado, para se aquecer, claro, porque o frio lá é danado. E, inclusive, os animais da família ficavam dentro de casa no inverno. Bicharada junto com a família se protegendo do frio. Tá, mas cabia? Cabia. Como eu falei antes, não eram muitos animais. E isso se dava justamente por causa do frio. Veja bem, eles precisavam alimentar esses animais. Para isso, precisam plantar esse alimento. Só que só dá para plantar por um curto período de tempo no ano. De resto, o clima não ajudava nada. O clima era implacável. Então, eles não conseguiam manter muitos animais, simplesmente porque não iam conseguir alimentar eles por muito tempo. Geralmente, esses animais, quando estavam em casa, ficavam nos porões, né? Os porões eram muito comuns para guardar os mantimentos, especialmente durante o inverno. E falando, né, do inverno escandinavo, talvez ele seja uma das principais explicações, um dos principais fatores que explica as famosas expedições desses vikings mesmo, né? Em busca de saques e também de ocupação de terras mais férteis. Caso da Inglaterra, que foi muito invadida e muito ocupada. Muito bem, pequenas aldeias, saques, beleza. Mas eles tinham também algumas cidades, relativamente grandes. Geralmente costeiras, onde se encontravam os artesãos, e os joalheiros eram muito valorizados nas sociedades dos escandinavos, e os comerciantes. Comerciantes. Os escandinavos eram excelentes comerciantes, eles não ficavam só saqueando monastérios por aí. Aliás, uma curiosidade bacana, as famosas cabeças de dragão ou de serpente que eles colocavam na proa dos seus navios eram removíveis. Se o navio estivesse sem, ele estava atuando como comerciante. Se estivesse com, eles estavam atuando como vikings. Aí corre, meu filho, que vai dar problema. Esses são os famosos dracares, ou langships, ou longships. E é sempre bom lembrar da importância desses navios para os vikings invasores, né? Os vikings mesmo. Porque eram navios muito ágeis e que navegavam tanto no mar aberto quanto em águas rasas, em rios. Então eles tocaram terror no interior da Inglaterra também, avançando pelos rios. Os navios saxões não conseguiam perseguir eles pelos rios e eles ficavam lá à vontade. E interessante também trazer, né, que eles tinham outros tipos de navios, né? O dracar ou longship é o mais famoso, mas eles tinham alguns outros, inclusive alguns específicos para o comércio, tá? Não para invasão, não para saque, para o comércio, maiores e capazes de transportar mais carga, né? Menos preocupados com a agilidade, mais preocupados com o transporte. Mas enfim, voltando ali à sociedade, né? É uma sociedade estratificada, dividida em 3 camadas sociais principais, formando a base, né? Lá embaixo, a gente tinha os Trolls. E eu sei, teachers de inglês aí, que se fala thank you, não thank you, mas eu vou falar Trolls, tá? Porque sim, eram os escravizados, tá? São os escravos da sociedade escandinava, geralmente prisioneiros de guerra ou capturados em saques, né? Ou ainda escravos por dívidas. Essa escravidão era, dá pra se dizer, hereditária, né? Porque o filho de Troll, Trollzinho é. Mas existia ascensão social, ainda que bem rara. Podia acontecer do escravo comprar sua liberdade ou do dono simplesmente libertar ele por algum favor que ele fez ou o que seja. Mas, olha que curioso, né? Por 2 gerações, os ex-escravos mantinham uma certa relação de lealdade para com os antigos donos, especialmente no que tange questões políticas. A camada central, no meio ali dessa pirâmide social, era preenchida pelos Carls, camponeses livres, né, que possuíam alguma propriedade. Aqui, na verdade, entra uma galera, tá, com muitas ou poucas e variados tipos de propriedades. E no topo da pirâmide ficavam os Jarls, ou Earl. Aliás, Earl, palavra difícil de pronunciar, inclusive, seria a versão inglesa da palavra e ainda é usada na Inglaterra para denominar os condes. Bom, os Jarls, eles eram uma espécie de aristocracia, né, chefiando as aldeias, sendo responsáveis pela administração, pela política local. Tá, e não tinha rei então, professor? Pois é,
tiveram vários pequenos reinos na história ali da Escandinava, da Era Viking. Muitas vezes os reis eram igualmente ou até menos poderosos que a maioria dos Jarls, mas as monarquias mais consolidadas mesmo foram surgir mais ali pro final da Era Viking, notadamente os reinos da Suécia, da Dinamarca e da Noruega, que eu já citei anteriormente. Aliás, pouca gente sabe, mas as sociedades escandinavas tinham uma assembleia de homens livres, a Ting. Essa assembleia elaborava leis, tomava algumas decisões, enfim. E ela escutava os camponeses também. Aquela clássica cena de filme, né, que geralmente constrói o personagem do vilão, né? Geralmente ele é o líder, e aí chega um camponês, vai até uma assembleia, apresenta alguma queixa ou algum pedido, a assembleia discute, e aí nos filmes apresenta uma decisão geralmente cruel e insensível, e aí tá construído o personagem do vilão do filme, né? Mas enfim, essas consultas, essas reivindicações por parte dos camponeses e tal, acontecia nas sociedades escandinavas. Falando em justiça, né, durante a Era Viking não era costume prender os criminosos. As punições costumavam ser multas, expulsão da aldeia ou a morte. Ah, e por falar em justiça, então é uma coisa que Hollywood e as produções culturais em geral não fazem com os escandinavos, salvo raras exceções, claro. Não fazem justiça à higiene e à vaidade desses povos. Ninguém fala nisso. Sempre retratados, né, como vis invasores, saqueadores sujos, cruéis e quase desprovidos de qualquer humanidade e cultura. Pois fiquem sabendo que a arqueologia nos diz o contrário. Já foram encontrados vários artefatos que colocariam os tais bárbaros mais como metrosexuais. Pentes, tesouras, pinças, lâminas de barbear, receitas de perfumes. Não se esqueçam que estamos falando de Idade Média e estamos falando de Europa. Então, dado o contexto temporal e espacial, os escandinavos eram extremamente vaidosos. E por falar em vaidade, deixa eu comentar aqui também um pouco sobre as vestimentas. Não é muito difícil de adivinhar que eles usavam muita lã, por causa do frio. Muito couro também, para acessórios como cintos e bolsas e, claro, sapatos. E não raro, eles se enfeitavam com ouro ou joias para exibir riqueza. Lembram que eu falei que os joalheiros eram muito valorizados, né? Pois é. E nessa pegada dos acessórios tem duas questões bacanas. Era muito comum os guerreiros utilizarem um pingente do Mjolnir, né, o martelo do Thor, especialmente quando iam batalhar. O deus dos trovões era um dos favoritos e eles acreditavam que ele os protegia durante os combates. E outro elemento interessante na cultura nórdica eram os braceletes. Os celtas já faziam algo parecido com os torques, mas os comandantes das incursões, invasões, saques, etc., eles davam braceletes como uma espécie de medalha, né, como prêmio, para os homens que se destacavam ou faziam algo digno de congratulação. Muitas vezes eles acabavam vendendo, né, para ganhar uma grana, mas era um sinal de poder e valor ter vários braceletes. Outra coisa muito valorizada, aí mais ligada à culinária, era o hidromel. Ah, o hidromel. Eles bebiam cerveja, claro, e vinhos de frutas também, mas o hidromel era provavelmente a bebida mais característica. Como o nome já indica, nada mais é que água e mel. E leveduras, né? Claro, é alcoólica. É uma bebida que tem um caráter quase divino em várias culturas, por sinal. Ela aparece em várias outras culturas, né? Pra quem nunca tomou, eu recomendo. É excelente. Se tem algum aluno ou aluna escutando aí, é terrível, tá? É péssimo, muito ruim. Não chega aos pés de um bom suquinho de laranja, de maracujá, uma aguinha com gás, tá? Álcool bom, só o álcool gel. Mas não toma também, tá? Não vou fazer confusão. Enfim, tá, voltando aqui pro assunto. Um último tópico que eu queria trazer é o das mulheres nas sociedades escandinavas durante a Era Viking. E ora, vejam só. Assim como na questão da higiene que eu comentei antes, os escandinavos eram bem pra frente, né? Bem avançados nesse sentido também. De novo, considerando a época, óbvio. As mulheres não só podiam se divorciar, como podiam se casar novamente. Isso não era nada comum pro período. Poder se separar e já emendar um Roy Ragnar, né, da aula de história. E não para por aí. Elas tinham o direito à herança, não só de bens, mas de posições políticas também. Como, por exemplo, chefe de família. Aliás, sabem quando as mulheres passam a perder os direitos lá na Escandinávia? Quando as sociedades escandinavas se convertem ao cristianismo. Pois é. E ainda que existam vários debates entre historiadores no que diz respeito a vikings mulheres, no caso mulheres guerreiras mesmo, grande parte das teorias aponta que sim, era uma prática comum. Não tão comum quanto na série Vikings do History Channel, né, que passa na Netflix, mas que existiriam sim mulheres que participavam dos saques e invasões. Não à toa nós temos as valquírias na mitologia nórdica. Uma das provas apresentadas pelos defensores da existência dessas amazonas escandinavas é que no século XIX foi encontrada uma ossada cujo DNA confirmou ser de uma mulher, e essa ossada estava enterrada com várias armas. Espada, machado, lanças, flechas, escudos, inclusive 2 cavalos de guerra. Tudo bem que era costume dos escandinavos serem enterrados com seus bens, inclusive navios às vezes, e por vezes escravos e esposas iam junto. Mas a questão é que não tem nenhum macho ali, é só a mulher enterrada com essas várias armas. Então faz todo sentido que ela tenha sido uma grande guerreira. E pra concluir, pessoal, depois de botar água no chopp ou no hidromel, de quem adora imaginar os vikings com elmos com chifres, né, capacetes com chifres, o que eles não utilizavam, tá? Isso é criação dos povos invadidos, e segurando
segurando grandes machados de 2 mãos, que também não faz sentido, porque veja bem, a principal estratégia de combate dos vikings era a parede de escudos, que exige escudos. Para tu estar segurando um escudo, tu não pode estar segurando um machado de 2 mãos, né? Inclusive, o machado que eles costumavam usar, de uma mão só, era justamente para abrir a guarda do inimigo, né? Por isso que ele tem aquela parte inferior da lâmina mais encurvadinha, né? Para prender o escudo do inimigo, puxar pro lado, abrir e deixar ele vulnerável para tomar uma espadada ou uma machadada. Então, aquele viking clássico, cabeludão, barbudão, sujo, com um capacete com chifres, segurando um machado 3 vezes o tamanho dele, não faz sentido nenhum, tá? De onde é que vem tudo isso? De onde é que vem essa crença maluca? De onde é que vem esse personagem que foi criado? Né? Basicamente é o seguinte, os escandinavos não eram muito chegados a escrever, tá? Eles até tinham as runas, mas elas eram muito mais usadas para questões religiosas do que para escrever relatos, né? A gente até tem alguns registros, algumas sagas islandesas, mas geralmente são contos fantásticos, né? De heróis ou questões mais mitológicas. O que chegou para nós de relatos mesmo sobre eles foi escrito por quem? Pelos povos que eram invadidos, pelos povos que eram saqueados, em especial os saxões da atual Inglaterra. Então é natural que eles demonizassem esses pagãos enviados do inferno. Tá, professor, então os vikings chegavam na boa, pedindo licença, se desculpando pelo incômodo. Não, claro que não. Eles eram sim excelentes guerreiros, tanto que invadiram e saquearam várias localidades. Eram sem dúvida impiedosos e corajosos desbravadores. Não por acaso chegaram à América quase 500 anos antes do Colombo. O alvo predileto deles era os mosteiros e monastérios? Sim, mas não porque odiavam Deus e Cristo, só porque era uma excelente fonte de renda, né, galera? Porque olha só, eram muito mal protegidos e cheios de riquezas, né? Não é difícil de entender. Então assim, eles não eram demônios, mas passavam longe de ser anjinhos também. Ponto é o seguinte, né? Os relatos que nós temos deles são sobre vikings mesmo, os invasores, os saqueadores, os piratas, os guerreiros. Mas isso é uma parcela da população. Reflitam comigo aqui, né? Quem é do sul, como eu, provavelmente já veraneou em Santa Catarina. E sabe que no verão ocorre uma verdadeira invasão argentina por lá. E esses veranistas argentinos, muitas vezes, eles têm fama de serem mal educados, desrespeitosos, descuidados. Nós gaúchos também, às vezes, né? Mas enfim. E aí os locais comentam muito sobre isso, reclamam bastante. Mas aí, quando vão para Buenos Aires, se surpreendem com a educação, organização, limpeza da cidade, etc. Porque quem veraneia lá em Canasvieiras e Florianópolis, que seja, é uma parcela da população argentina e está lá como veranista. Assim como os guerreiros escandinavos eram uma parcela da população e estavam lá como vikings, invadindo. É um excelente exemplo da importância das fontes escritas para o estudo da história. Por muito tempo a imagem que a gente tinha dos escandinavos se limitava aos relatos dos cristãos invadidos e saqueados, ignorando, e de fato nem tendo muito conhecimento sobre, uma infinidade de aspectos sobre as sociedades escandinavas como um todo. Este foi o 17º episódio do Storycast. Se você gostou, convido você a seguir o nosso perfil no Instagram, onde publicaremos uma série de publicações temáticas ao longo da semana. Na semana que vem, teremos uma live com participação das meninas do Projeto Enigma, um projeto muito legal que envolve história das mulheres na computação, reciclagem e artes visuais.